Boa noite mais uma vez a todos e todas. Estamos em mais uma aula do nosso projeto Pedagogia Total Módulo 2 e o nosso assunto de hoje é gestão democrática. Dentre os assuntos de legislação, esse é um dos assuntos mais tranquilos, esse é um dos assuntos mais agradáveis, inclusive, da gente estar estudando, mas não menos importante. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre gestão democrática. Vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. E aí, pessoal, coloquei aí nessa tela introdutória, nesse slide introdutório aqui para gente, essa figura, né? Eu achei que ela é muito apropriada, e se a gente olhar, né, a gente vai só em visualizar essa imagem, a gente já tem uma ideia, né, do que é de fato a gestão democrática. Tem uma escola e são várias pessoas que estão abraçando, né, a escola. E a gente consegue ver aqui esse de azulzinho, acho que ele é um padeiro, não sei, mas a gente vê as crianças, a gente vê aqui uma pessoa com capacete de obra, a gente vê aqui no finalzinho até uma outra pessoa com um chapéu de boiadeiro, uma pessoa que está com roupa de formatura, enfim, né? A gente consegue ver representado nessa imagem pessoas de diferentes segmentos, profissões e os estudantes, né? Então, quando a gente fala de gestão democrática, a princípio, a gente poderia falar muitas coisas, né? Mas o que a gente vai aqui fazer nesse momento é igual aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Um direcionamento em relação àquilo que, de fato, é cobrado em prova. Mas esse tema é um tema tão bacana que se a gente depois tiver uma outra oportunidade, um outro momento de conversar, de refletir, de trocar ideias. Por quê? Porque a gestão democrática é uma conquista recente dentro do âmbito educacional. Se a gente for visualizar, né, essa questão da gestão democrática, nós vamos, de fato, né, ter efetivado esse direito a partir da Constituição de 1988. Tá? Antes disso, foram feitas muitas tentativas, ensaios, reflexões, discussões no campo jurídico, no campo educacional, para que, de fato, a gestão democrática fosse implementada. E eu estava lendo recentemente um artigo de políticas públicas, né, e que tratava especificamente da gestão democrática, e dentro, na verdade, não foi um artigo não, viu, gente? Era uma tese de doutorado, grande, extensa. E um dos momentos dessa tese de doutorado foi um capítulo, né, dessa tese, a tensão que foi entre as discussões, as reflexões e a efetivação desse direito na Constituição de 1988, né? Então, e até hoje, pessoal, nós estamos em disputa em relação a essa questão da gestão. Disputa que eu digo assim, entre a comunidade escolar, entre os profissionais da educação e entre os representantes do governo e de entidades privadas em relação a essa questão da gestão democrática. Então, quando a gente fala de gestão democrática, a gente não pode ter o olhar apenas e tão somente como uma obrigação, mas nós precisamos nos apropriar desse direito constitucional
e fazer o que uma Passos Veiga diz, né? Uma construção constante para a efetivação desse direito. E que não é algo fácil, porque nós estamos ainda caminhando para compreender, entender esse mecanismo, né? E, de fato, efetivá-lo, tá bom? Então, quando a gente vai falar aqui diretamente em relação à gestão democrática e aquilo que é cobrado em concurso público, em provas na área de educação, nós temos que ter essa definição aqui do que é a gestão democrática. Então, a gestão democrática é a forma de gerir as unidades escolares, tendo como base a participação, a transparência, a democracia e a descentralização pedagógica, administrativa e financeira. Então, quando a gente falar de gestão democrática, a gente vai lembrar sempre que é uma forma de gestão, né? Nós sabemos que existem várias formas de gestão, e de gestão dentro de unidades escolares, tá? Mas quando a gente falar da gestão democrática, a gente vai sempre associar esse termo ao quê? A participação, a transparência, a democracia e a descentralização, ou seja, a distribuição de responsabilidades. Quando a gente fala em descentralizar, é o quê? Tirar de uma única pessoa ou de um único segmento as decisões e as responsabilidades, tá? Porque não é apenas decidir, mas também é ser responsável pelas decisões tomadas. Então, quando a gente descentraliza, a gente faz o quê? A gente compartilha responsabilidades e atribuições, certo? E essa descentralização vai se dar na esfera pedagógica, administrativa e financeira de uma unidade escolar, certo, gente? Então, a gestão democrática representa uma forma de enfrentamento à centralização e ao autoritarismo na gestão das políticas públicas, certo? Também, né? Por quê? Porque muitas das vezes as políticas públicas educacionais, elas são pensadas, elas são organizadas, elas são implementadas sem ouvir quem de fato vai se beneficiar com elas, né? É um olhar de distanciamento. Então, quando a gente fala da gestão democrática, a gente também não pensa no restrito da unidade escolar, mas a gente faz essa ampla visão para todos os segmentos que estão envolvidos em relação à educação, especialmente nas políticas públicas educacionais, que vão, de fato, refletir no nosso cotidiano dentro das escolas. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo certinho até aí? E aí, o que é importante a gente saber em relação à gestão democrática? Que ela é um direito nosso, né, como profissionais da educação, como responsáveis de alunos, né, de alunos nas escolas, como membros de uma comunidade local. Então, isso é um direito nosso a participar, a decidir, a discutir, né, a avaliar a questão no âmbito educacional. Mas para que isso não ficasse, né, solto, ou então partisse do bom senso de determinados gestores, houve a necessidade de fundamentar legalmente a gestão democrática. E aí é importante que a gente saiba quais são as bases legais da gestão democrática. A primeira de todas elas é a Constituição Federal de 1988.
nós já estudamos Constituição e nós sabemos que não existe nada que possa se sobrepor às normas, às orientações que a Constituição Federal traz, né? E a gestão democrática é explicitamente mencionada na Constituição Federal. Aonde, gente? Lá no artigo 206. O artigo 206, ele vai trazer princípios que vão orientar, que vão nortear a educação. E entre esses princípios, nós temos o da gestão democrática, lá no inciso 6. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. E aí, quando a gente falar sobre esse princípio, o que a gente vai lembrar de importante, gente? Que esse princípio da gestão democrática no ensino público, além de um direito, ele é uma obrigação, tá? Então, não existe a possibilidade de uma instituição de ensino pública não utilizar como forma de gestão a gestão democrática, tá bom? E aí, depois da gestão democrática, vem a LDB. A LDB, ela também vai trazer como princípios, olha, lá no artigo 3, a gestão democrática, inciso 8, gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Como é característica própria da LDB, que é uma lei complementar à Constituição Federal, ela vai trazer mais informações, mais orientações, um maior detalhamento a respeito dessa gestão. E o primeiro é no próprio princípio que ela menciona, porque lá no da Constituição, não estava do gestão democrática do ensino público na forma da lei, né? A lei de gestão democrática, aqui na LDB, ainda diz que na forma da lei, então reafirma o que está lá na Constituição, e da legislação dos sistemas de ensino, ou seja, os sistemas de ensino vão regulamentar essa lei de gestão democrática. Aqui na LDB, ela vai só dar orientações gerais. Cada sistema de ensino, considerando a sua especificidade, vai determinar, vai regulamentar a sua lei de gestão democrática, que vai servir especificamente para o seu sistema de ensino, ou seja, as instituições que compõem esse sistema de ensino. Aí vem a lei, ainda na Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 14, diz assim, lá no artigo 3º, no inciso 8º, no diz da legislação dos sistemas de ensino, aí a própria LDB, lá no artigo 14, diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Aí, os sistemas de ensino vão definir as suas normas específicas, mas, de um modo geral, independente de qualquer sistema de ensino, a lei que for definida deverá ter a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e também a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, tá? Então, ela trouxe mais essa informação, né, que os sistemas de ensino deverão organizar as suas leis de gestão democrática próprias. Ok, gente? Aí vem mais uma legislação. Gente, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, que essa forma de gestão, que é a da gestão democrática,
ela é tão importante, ela é tão essencial nesse processo de uma educação pública e democrática e de qualidade, que ela vai se repetindo em um monte de lei. Isso para deixar claro que ela é fundamental, que ela é necessária. Aí vem as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que vão, mais uma vez, reafirmar a necessidade da observância da gestão democrática dentro das escolas públicas. Lá no artigo 4º, que também vai reforçar os princípios da educação, no inciso 8º, gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino, certo? Então, mais uma vez reafirmando. Outra legislação também que traz a gestão democrática como sendo um princípio importante a ser observado e, na verdade, consolidado, é o PNE, o Plano Nacional de Educação. Lá no artigo 2º, coloca a gestão democrática como sendo uma das diretrizes. Certo, gente? Olha que importante é a gestão democrática. Lá nas diretrizes, lá na 6ª, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Ou seja, a promoção, a efetivação, a implementação, a consolidação desse princípio é algo que precisa estar sempre sendo lembrado, né, nas legislações. E aí, quando a gente parte para o nosso sistema de ensino especificamente, a Lei Orgânica do Distrito Federal, que é a nossa Constituição, né? Porque nós somos uma forma de organização diferenciada, sui generis, ou seja, com características próprias, né? Esse termo, gente, eu aprendi com a professora Josiane Helena, que é professora de LODF. E aí, o que acontece? Nós temos a lei orgânica. Então, lá no artigo 222 diz que o poder público deve assegurar, na forma da lei, a gestão democrática do sistema público de ensino, com a participação e cooperação de todos os segmentos envolvidos no processo educacional e na definição, na implementação e na avaliação da sua política. Perceberam, gente, a importância que é a gestão democrática? O quanto que esse princípio ele é importante, ele é fundamental na perspectiva de uma escola pública de fato democrática. Então, para que isso fique muito amarradinho, várias legislações vêm trazendo como fundamental, como essencial, o princípio da gestão democrática, tá? Então, não existe a possibilidade, teoricamente falando, olhando a legislação, as leis, friamente, que alguém se oponha a essa forma de gerir, porque ela é intensamente reafirmada em diversas legislações, em diferentes âmbitos que essas legislações são observadas. Ok, gente? Tranquilo até aí? Ivna, eu tentei decorar os negócios, Ivna, mas tá difícil. Mas não me deixem só. Se até aqui tá tudo tranquilo, tudo legal, por favor, dê um joinha aí, Maria Helena. Isso, Sandra, joinha. Então, até aqui tudo tranquilo, né? Muito bom, isso mesmo, gente.
Não me deixem só. Eu vou decorar lá, porque ficou muito legal lá as dicas da Ivna em relação a isso, viu? É porque eu sou ruim mesmo, sou ruim de inglês. Mas vamos lá. E aí, em cumprimento, gente, a determinação da LDB, das diretrizes curriculares nacionais para educação básica, em cumprimento à nossa lei orgânica LODF, o Distrito Federal, o sistema de ensino do Distrito Federal já cumpriu o que foi determinado. Nós temos a nossa própria lei de gestão democrática. A lei distrital 4751 de 2012. Olha, então, desde 2012, nós temos a nossa lei de gestão democrática, que traz a autonomia pedagógica, administrativa e financeira ao nosso sistema de ensino e todas as instituições que compõem o sistema de ensino do Distrito Federal. E aí, eu quero perguntar para vocês, quem conhece a Lei 4751 de 2012, pelo menos sabe da sua existência e já teve a oportunidade de ler essa lei na íntegra? Coloca aí para mim. Coloca esse bonequinho aqui, ó. Vou colocar para vocês verem qual que é. Quem já conhece, ó, faz igual eu fiz aí, e já leu essa lei específica que trata da gestão democrática do ensino público nas escolas que compõem o sistema de ensino do Distrito Federal? Muito bem, Tayana. Quem mais? Quem mais? Olha, nós estamos aqui, deixa eu ver, vamos lá. Nós estamos aqui com 10 pessoas assistindo a aula. E aí, gente, não precisa, já li, mas não na íntegra, beleza, mas já teve o contato com a lei. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, gente? Porque, assim, eu compreendo, eu entendo perfeitamente que não é de tudo, isso, Maria Helena, você sabe da lei, mas não li. Não é de tudo, gente, agradável, prazeroso para a grande maioria das pessoas ler as leis, as legislações, porque muitas delas, inclusive, usam termos técnicos que não fazem parte do nosso cotidiano, né? Muitas das vezes a leitura não é uma leitura de fácil entendimento. A gente tem que ler uma, duas, às vezes até 3 vezes para entender, e mesmo lendo, muitas vezes, mesmo assim a gente não consegue entender, precisa de um auxílio de quem de fato vive, né, nesse mundo específico das legislações. Mas eu costumo dizer que para a nossa prática pedagógica é fundamental que a gente saiba todas as leis educacionais. Por quê? Porque isso vai dar para a gente, pessoal, uma segurança na nossa atuação pedagógica. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho que saber de lei, eu não preciso, meu negócio é ir lá e dar aula. Porém, a legislação educacional, ela não deve estar separada da nossa prática pedagógica. E quando a gente conhece a legislação, o nosso fazer pedagógico, ele fica fundamentado e nós
mais tranquilos para desenvolver a nossa prática pedagógica. Então, por isso que eu digo, é fundamental que a gente tenha o conhecimento, porque quando a gente sabe o que é o nosso direito e qual é o nosso dever, especialmente, a gente não faz aquilo que não é para ser feito, especialmente quando é induzido ou direcionado por alguém. Então, gente, é fundamental que vocês que não assinalaram, ou que assinalaram, que leram parcialmente, ou que leram, não leram a legislação, especialmente a nossa lei de gestão democrática, que vocês o façam. Eu me lembro muito bem na nossa última eleição para gestores, nós tivemos a lei alterada em razão de uma situação específica, certo? E muitas das pessoas foram solicitadas a participarem, a opinarem a respeito dessa mudança, e numa conversa com o professor que é deputado federal, não é deputado distrital, o Reginaldo Veras, ele disse que a participação e a adesão de professores contribuindo para aquilo que foi perguntado, solicitado, foi baixíssima. E aí, gente, nós precisamos nos apropriar desse princípio, que é o da gestão democrática, conhecer e, especialmente, participar efetivamente de todos esses processos legais que envolvem políticas públicas educacionais, porque isso está, sim, diretamente relacionado com o nosso fazer pedagógico no dia a dia da nossa escola, na nossa atuação profissional. Tá bom, gente? E aí, isso, muito bem, já leu estudando, fazendo questões, mas teve isso, tá? Mas tenham esse contato mais direto com a legislação, tá? Sentem um dia, tire 1, 2 ou 3, leia pausadamente, tentem compreender aquilo que está sendo dito, porque isso é muito importante. E aí, meus amores, em relação à prova, nas duas últimas provas, tanto de professor efetivo, que foi em 2017, e do contrato temporário em 2018, não foi cobrada a Lei 4751 de 2012, a nossa lei de gestão democrática. O que tinha no edital era esse entendimento amplo, era esse entendimento mais abrangente do que é, de fato, a gestão democrática. Não cobrou especificamente aquilo que a nossa lei distrital traz a respeito do tema. Vai ser cobrado nessa prova? Eu não sei. Porque se eu soubesse, gente, tudo, eu já tinha dito para vocês há muito tempo, né? Então, assim, há possibilidade? Sim, mas também pode acontecer de continuar essa tendência de não cobrar a lei específica do nosso sistema de ensino, mas o conceito de gestão democrática de uma forma mais ampla, ok? E aí, eu coloquei isso aqui para que a gente possa entender que a lei de gestão democrática vai envolver os estudantes, vai envolver todos os funcionários da escola, sejam eles terceirizados ou aqueles funcionários que compõem a carreira assistência, aqui no nosso caso específico, vai envolver os pais ou responsáveis, né? A comunidade local onde essa escola está inserida e vai envolver os professores e, aqui não apareceu, né? Os professores e a gestão da escola, que no nosso caso específico são professores ou funcionários da carreira assistência
que estão como gestores, mas que, de fato, são professores ou outro profissional da educação que é da escola específica, certo? E para a gente finalizar essa parte teórica, para vocês verem como é que hoje vai ser tranquilo, vai ser super light, né, a nossa aula. Professor, essa lei não fica mudando, não, igual as outras? Olha só, não, e ao mesmo tempo pode ser que sim. Por que eu estou falando isso, Sandra? Porque em 2012, essa lei, ela foi lançada em 2012, e ela previu, por exemplo, que as eleições iriam ocorrer de 2 em 2 anos, não é isso? De 2 em 2 anos, e que a atual gestão só poderia ser reeleita uma única vez, certo? Beleza. E aí, no mês que ela foi implementada, os atuais gestores que estavam nessa função, eles puderam concorrer à eleição, certo? Só que, do momento que eles foram eleitos até a implementação dessa lei, não contou o tempo de 2 anos de gestão. Então, na eleição seguinte, que não foi essa agora, que ocorreu o ano passado, foi a anterior, eles reivindicaram o quê? Que eles poderiam se candidatar mais de uma vez, né? Que só era a reeleição uma única vez, e a vez que contou, os que estavam no cargo anterior estavam contando que seria uma outra, um outro mandato. E aí eles reivindicaram que não, porque eles não cumpriram o primeiro mandato, né? Porque quando a lei foi implementada, logo teve que ser feita uma eleição. Então, essa eleição, ela não foi de 2 anos, como a lei previa. E aí, os atuais gestores falaram que não seria justo com eles contar que seria mais uma, né, reeleição. Na verdade, que deveria aquele tempo não ter contado. E aí, essa proposta foi levada à Câmara Legislativa, e aí eles fizeram alteração especificamente nesse dispositivo. Beleza? Então, foi uma primeira alteração. Em relação a essa última eleição, foi também pedido que fosse alterado esse tempo, que não fosse colocado limite. Olha só, gente, como é que isso é importante. Por quê? Porque se os atuais gestores não pudessem concorrer a mais um mandato, muitas escolas não teriam candidatos para a gestão. E aí, teria que ser indicado pela Secretaria de Educação, nesses locais onde a comunidade não iria escolher, porque não teria representantes, não teria candidatos à gestão, a Secretaria de Educação teria que enviar indicados. E aí, esses indicados poderiam ou não ter alguma relação com aquela escola e com aquela comunidade. Veja o quanto que isso é importante, gente. E aí, a lei foi mais uma vez alterada, dizendo que não tinha mais limite em relação a reeleições. Então, por exemplo, a gestão lá da minha escola, ela pôde continuar sendo candidata, porque esse limite não existia mais. Lá no caso específico da minha, tinha uma outra chapa, mas em muitas escolas tinha chapa única de gestão que já tinha cumprido, seria não apenas uma reeleição, já ia para a segunda, e a lei não permitiria, certo? Então, isso foi alterado. Então, Sandra, o ideal
é que a legislação não fique mudando nesse sentido para ficar adaptando às situações específicas, né? Porque a lei não pode, né? E se a gente for pensar que uma lei vai ser feita contemplando, vamos dizer assim, a necessidade específica de cada cidadão, não vai ter lei, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma especificidade própria, e a lei não pode contemplar individualmente cada caso, né? Então, ela tem que servir de um modo geral para todos. Então, o ideal, Sandra, é que não fique mudando, certo? Mas ela foi atualizada em relação à eleição passada. Então, esse negócio que era de uma única reeleição não existe mais. Então, o tempo para aquela gestão ficar é um tempo indeterminado. Né? Ela vai poder, quem vai determinar, na verdade, o tempo é a comunidade, baseado o quê? No desenvolvimento do trabalho daquela gestão, certo? Mas a gente está ligado aí nessa situação. E os mecanismos de implementação da gestão democrática nas instituições de ensino. Então, a gestão democrática será efetivada no ambiente escolar por intermédio dos seguintes mecanismos de participação. O projeto político-pedagógico é um dos mecanismos, não é o único, né? Mas é um dos mecanismos. O conselho escolar também é um mecanismo de implementação da gestão democrática. Lembrando sempre que esses mecanismos são mecanismos que têm papéis específicos, mas que se complementam, né? Temos a Assembleia Escolar também como um mecanismo. O Grêmio Estudantil é outro mecanismo de implementação da gestão democrática e a Associação de Pais e Mestres. Pode haver outros mecanismos? Pode, mas aí quem vai decidir quais serão esses outros mecanismos? As leis específicas de gestão democrática dos sistemas de ensino. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês que a nossa Lei 4751 de 2012 colocou mais um mecanismo para a implementação da gestão democrática, que é o conselho de classe. Então, se a gente estivesse pensando especificamente da nossa lei de gestão democrática, nós estaríamos falando, por exemplo, do conselho de classe, tá certo? E lá na nossa lei tem detalhadamente que cada um desses órgãos colegiados representa. Quer ver? Olha aqui, a Assembleia Escolar é a instância máxima de participação direta da comunidade escolar. Abrange todos os segmentos escolares e é responsável por acompanhar o desenvolvimento das ações da escola. Então, gente, quando a gente fala desse mecanismo, né, de implementação da gestão democrática, desses todos, a Assembleia Escolar vai ser o quê? A instância máxima. Porque por mais que dentro da Assembleia Escolar estejam representantes desses outros segmentos, como, por exemplo, o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres, a Assembleia vai ser algo muito maior, que independente desses outros órgãos colegiados, ela vai ter o quê? A soberania em relação às decisões. Por quê? Porque o que a Assembleia, ou seja, a maioria dos membros da comunidade escolherem para um determinado projeto ou alguma decisão específica, é o que vai valer, tá certo? Então, por isso que ela é a instância máxima. Porque havendo, por exemplo, divergência entre os outros órgãos colegiados, quem resolve é a Assembleia. Beleza?
O projeto político-pedagógico constitui a ampla participação dos representantes dos diferentes segmentos da escola nas decisões e ações administrativo-pedagógicas desenvolvidas na escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele vai ser o documento que vai efetivar a gestão democrática, certo? Então, ele também é muito importante e ele vai trazer na sua constituição, na sua materialização, as decisões tomadas, por exemplo, em assembleia. Então, ele vai legitimar aquilo que foi decidido por todos, tá? Por isso que o projeto político-pedagógico é importante, tá? Porque ele materializa as decisões das outras instâncias colegiadas da instituição, ok? Temos também o Conselho Escolar, que é um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar. Temos ainda os grêmios estudantis, que têm por objetivo o desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos estudantes, e como espaço de participação estudantil na gestão escolar. E a Associação de Pais e Mestres, que é o mecanismo de participação direta dos pais ou responsáveis e dos professores nas decisões da instituição de ensino. Então, nós temos aí esses representantes e quais são os seus papéis dentro dessa estrutura chamada gestão democrática, tá, gente? E aí, a gente vai partir para os exercícios agora, tá bom? Vamos fazer os exercícios, mas antes de fazer os exercícios, alguém está com alguma dúvida? Queira perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Pode fazer pelo chat, pode abrir o microfone se sentir à vontade. E a gente está aí pronto para conversar e falar um pouco sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí com a gente, pessoal. Tudo certinho, então? Podemos avançar para resolver as questões de prova, e aí a gente vai poder, nas questões de prova também, beleza, Gabriele? Nas questões de prova, a gente vai podendo consolidar isso que a gente já trouxe, certo? E também tratar algum outro assunto a mais que possa surgir em relação. Isso, então vamos lá, Suzy, fazendo as questões e o que surgir, a gente vai aqui comentando, beleza? Então vamos lá. Para a primeira questão, que diz o seguinte: na concepção de gestão democrática, o trabalho em equipe deve ser valorizado desde o planejamento até a execução das atividades. Certinho, né, gente? Nós vimos, inclusive, que, isso aí, certinho, nós vimos, inclusive, que dentro dessa perspectiva da gestão democrática, o planejamento vai ser o quê? Participativo. Vai envolver todos os membros da comunidade escolar. Por isso que está certinho. Eu vi, peraí só, isso, eu vou colocar aqui, para eu poder ver aqui os comentários de vocês, tá? Beleza, vamos lá. Questão 2. Formas democráticas de gestão partem dos interesses dos gestores, porque cabe a eles cumprir as demandas do registro burocrático. Sandra colocou, a Patrícia já colocou, Maria Helena também colocou. Tá vendo como é muito tranquilo? As formas de gestão democrática, elas não vão partir dos interesses dos gestores, não. As formas de gestão democrática vão partir do que as legislações trazem como orientadoras e normatizadoras dessas
dessa forma de gestão, tá? Então, não adianta um gestor estar interessado ou não na gestão democrática, porque já existe a legislação justamente para isso, para determinar, para orientar como é que essa gestão democrática de fato vai acontecer. Beleza? Então, por isso, a questão 2, o item está errado, tá? Questão 3. Com relação à perspectiva democrática da gestão escolar, então é a perspectiva democrática da gestão escolar, a participação deve ser um mecanismo exclusivo de um processo democrático nas instâncias participativas escolares, pois a representatividade compromete o princípio da democracia. E aí, gente, vocês já colocaram aí, né, que a questão 3 está errada e ela está errada. E aí, o primeiro erro está aqui, ó, que na perspectiva democrática, da gestão escolar, a participação deve ser um mecanismo exclusivo. Não, a participação não será um mecanismo exclusivo. Nós vimos que poderão ser definidos outros mecanismos de efetivação da gestão democrática, tá? Então, por exemplo, o conselho escolar, os grêmios estudantis, a própria eleição para a gestão, quer dizer, então existem outros mecanismos que vão associados fazer o quê? A implementação da gestão democrática, e não apenas a participação. O próprio projeto político-pedagógico é um mecanismo que vai o quê? Consolidar ou materializar a participação, que é um princípio da gestão democrática, tá bom? Então, não é um mecanismo exclusivo. E o outro erro, no final, está dizendo que a representatividade compromete o princípio da gestão democrática? Claro que não. A representatividade consolida o princípio da gestão democrática, tá? Então, errado, esses 2 erros aí identificados nessa questão. 4, a participação da comunidade na escola deve ser orientada, em princípio, por mecanismos que estimulem a contribuição dos pais e responsáveis na prestação de serviços rotineiros e apoio financeiro à escola, visto que as decisões relativas aos problemas do cotidiano escolar são de responsabilidade estrita dos gestores escolares. E aí, gente, errado também, né? Nós não podemos restringir a participação dos pais apenas e tão somente na contribuição financeira e na prestação de serviços rotineiros. Os pais são importantes nesse processo? Sim, são fundamentais, né? Assim como todos os outros membros da comunidade escolar. Mas quando a gente falar em participação dos pais, o nosso senso comum não pode levar apenas a esses momentos de participação financeira e em situações de prestação de serviços voluntários, né? De forma alguma. E nem também atribuir apenas aos gestores, porque é estrito, ou seja, exclusivo de gestores, as decisões relativas ao cotidiano escolar. Não. Tanto a questão financeira, como a questão administrativa, como a questão pedagógica, dentro do princípio da gestão democrática, dentro de uma gestão
gestão democrática, ela vai envolver todos os membros da comunidade escolar. Por isso que essa questão está errada, tá? Vamos lá para 5. Embora a Constituição Federal estabeleça que a educação deva ser organizada com base na gestão democrática e que a LDB preveja que isso se dê mediante a participação de diferentes representantes da comunidade escolar, interna e externa, e diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e outros representantes da comunidade, essa participação não constitui condição essencial para a implementação da gestão democrática, uma vez que ela envolve mecanismos outros de implementação. E aí, gente, a questão 5 está errada, tá? A gestão democrática, ela vai sim envolver mecanismos outros de implementação. Nós citamos o projeto político-pedagógico, nós citamos, por exemplo, o conselho escolar. Aqui na nossa lei de gestão democrática, inclui como um mecanismo de implementação da gestão democrática o conselho de classe. Vamos chegar lá, o conselho de classe, entendeu? Mas a participação, ela vai ser fundamental, ela é essencial, ela não é um mecanismo exclusivo, mas ela é uma condição essencial para a implementação dessa gestão democrática, tá, gente? Então, por isso o item está errado. Beleza? Vamos lá para 6. Professora? Pois não. Só uma dúvida nessa questão. A senhora falou que ela está errada, mas no final ela não diz assim, ó, essa participação, que é a participação dos diretores, professores, funcionários, estudantes, não é isso? Não, essa participação não constitui condição essencial para isso. Essa participação de todo esse pessoal aqui. Uma vez que ela envolve mecanismos outros de implementação. Então, não ficaria a questão certa, não, porque ela só não envolve isso aqui, envolve outros mecanismos, que seria o projeto político. Eu não entendi essa questão. Porque olha só, essa participação de quem? Dos diferentes órgãos não constitui condição essencial? Essa participação de todas essas pessoas não constitui condição essencial? Constitui. Mas aí não falou dos órgãos, ou falou? Não, falou, porque ela fala assim, ó, essa participação, aí porque aqui nomeou, ó, presta atenção, nomeou assim, ó, a participação de diferentes representantes da comunidade escolar interna e externa. Aí citou quem são? Os diretores, os professores, os funcionários, os estudantes, os pais e outros representantes da comunidade. Então, seja, nomeou cada um deles. Essa participação não constitui condição essencial? Constitui a participação individual de cada um desses. Entendeu? Tá. É nesse sentido, porque se colocasse assim, ó, porque está escrito aqui, uma vez que ela envolve mecanismos outros. Então, por exemplo, se a gente colocasse lá, o conselho escolar, certo? Que vai ter o representante de cada um desses segmentos. Se a gente colocasse o Grêmio Estudantil, que vai representar os estudantes. Se a gente colocasse lá a Assembleia, que também é um mecanismo, né? A Assembleia não, mas colocasse outro órgão colegiado, colocasse, já que esses outros órgãos são também de implementação, então não seria necessária a participação desses outros aqui indivíduos individualmente, entendeu? É isso que a questão. Agora entendi a questão. É porque eu não tinha entendido, então, a interpretação da questão. Obrigada. Isso, tá bom? Beleza, então vamos lá para 6. A implementação de conselhos escolares constitui uma estratégia de gestão democrática da educação pública,
na busca de garantir a efetiva participação das comunidades local e escolar na gestão da escola. E aí, a 6, a gente vai marcar aqui também, ela está correta, tá? Porque quando a gente fala, gente, de conselhos escolares, a gente está falando de um órgão colegiado, que vai ter representante de todos os segmentos. Mas e aquelas pessoas que não fazem parte do conselho? Elas não poderão participar? Então, vamos pensar nesse sentido. O conselho escolar é um órgão colegiado, que ele vai representar cada segmento da sociedade. Mas, porém, quem não faz parte do conselho escolar poderá participar individualmente. Vocês estão entendendo qual é o sentido quando a gente coloca que não apenas a participação individual vai ser importante, ela é, mas também os órgãos colegiados que vão representar esse todo também é importante. Por isso que está dizendo aqui, a implementação de conselhos escolares constitui uma estratégia de gestão democrática, porque muitas das vezes o conselho ele vai representar todos os segmentos da comunidade escolar, mas o indivíduo, um pai, um professor, que não esteja compondo o conselho escolar, ele também pode participar, mesmo não pertencendo a esse órgão colegiado, tá? É nesse sentido. Professora, Pois não. nessa garantir a participação efetiva, eu não entendi esse negócio aí, a efetiva participação da comunidade. Sim, a efetiva participação da comunidade. A efetiva participação. Tá dando eco na minha voz, eu pensei que era outra pessoa que estava falando. A efetiva participação da comunidade é porque o conselho escolar tem representantes da comunidade. Então, quando o conselho escolar vai deliberar, quando o conselho escolar for consultado, de certa forma, a comunidade está sendo representada por esse órgão colegiado. Tá? Então, por isso que é efetiva, porque as decisões representam a comunidade local e escolar. É por isso que é efetiva nesse sentido. Entendi. Obrigada. Questão 7. A gestão democrática, como princípio norteador da gestão da escola pública, pressupõe o envolvimento da comunidade escolar interna, na organização, na execução e avaliação do trabalho a ser desenvolvido, prescindindo da participação da família na vida escolar. E aí, gente, tem 2 erros aí, né, nessa questão. O primeiro erro dessa questão está aqui, ó. A gestão democrática como princípio norteador da gestão da escola pública pressupõe o envolvimento da comunidade interna, certo? Então, restringiu, certo? Porque, na verdade, se a gente for pensar a comunidade interna da escola, na visão conceitual, são aqueles que trabalham na escola ou frequentam a escola, no caso, os estudantes. Mas a comunidade externa à escola são todos os representantes de diferentes órgãos e instituições onde essa escola está inserida, instituições, associações, órgãos governamentais, não governamentais, de onde essa escola está inserida, certo? E os pais e responsáveis. Porém, a
comunidade externa e a comunidade interna, quando são fundidas, elas formam a chamada comunidade escolar, certo? Mas aqui a questão fez essa separação. E aí, dizendo que a gestão escolar pública pressupõe o envolvimento da comunidade interna na organização, na execução e avaliação do trabalho a ser desenvolvido. E aí, o prescindindo, gente, o prescindido quer dizer dispensando, não levando em conta a participação da família. Por isso, essa questão está errada, né? Porque aí, na visão aqui do examinador, foi o que eu falei, colocou essa participação da família externa à escola, certo? E, na verdade, a gente sabe que constitutivamente, conceitualmente, a gente sabe que existe a comunidade interna e a comunidade externa. Porém, as duas juntas formam a comunidade escolar, certo? Então, aqui disse que é dispensando a participação da família de jeito nenhum. Por isso que está errado, tá? E aí, eu comentei segunda-feira, eu acho que foi segunda-feira, eu estava dando uma aula no Meet para outros alunos, né? De outro curso que eu participo, que não é o meu e da professora Dani. E aí, eu falei para eles o seguinte, que CESP e Quadrix, ou Quadrix também, que é uma banca que o sonho dela é chegar ao patamar CESP e Sebrasp, tem um jeito muito parecido de cobrar as questões, né, gente? E o CESP, especialmente, ele gosta de utilizar palavras que não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. E aí, muitas, mas muitas pessoas erram itens por não conhecer, né, o significado de algumas palavras. E aí, qual que é o meu bizu fortíssimo para vocês? Quando vocês estiverem fazendo questões de prova, e aí, algum termo-chave daquela questão que faz parte do nosso cotidiano, tipo essa aqui, por exemplo, prescindindo, né? Aí você vê que é um termo, poxa, eu sei o que é isso. Pega um dicionáriozinho que está do lado e pega essa palavra, que é a palavra-chave aqui na questão, o que acontece? Busca no dicionário um sinônimo para essa palavra que não faz parte do nosso cotidiano. Vai lá e anota. E isso em outras questões também. Traga um outro vocabulário, um outro significado para aquela palavra que faz parte do nosso cotidiano, porque o CESP pode fazer isso. Pode pegar essa palavra-chave que faz parte do nosso cotidiano e trocar por uma que não faz. E aí, se você não tiver um vocabulário amplo, você erra a questão. Às vezes, por você achar, inclusive, que o significado é o mesmo, e muitas das vezes não é, né? Então, vamos ter também esse cuidado quando a gente estiver fazendo as questões, porque isso pode ser determinante. Olha, a Gabriele colocou, anoto todas as palavras diferentes e fico sempre revisando o sentido. Ainda mais se tiver tirado das questões do CESP. E é isso aí, Gabriele. As palavras diferentes, e aí a gente ainda faz o contramovimento das palavras que são comuns, também procure um significado para elas diferente. E anota, porque pode ser feito um movimento contrário também. Que aí, quando vier com uma palavra que foi diferente daquilo que a gente considera sendo a palavra-chave essencial na questão, você já teve familiaridade com ela por conta própria, mesmo não aparecendo na questão.
Beleza, gente? Tranquilo? Essa dica aí da Gabriela é fundamental para a gente poder não ser surpreendido por essa banca do coisa ruim e da banca que só quer ser do coisa ruim também, tá bom? Vamos lá. 8. A prática da gestão democrática, a existência de conselhos escolares e a participação da comunidade escolar na gestão da escola pública constituem uma forma de participação democrática radical. E aí, gente, o que vocês colocaram na questão 8? Constitui uma forma de participação democrática radical. Errado, né, gente? Democrática radical. Se é democrático, não pode ser radical, não pode ser autoritário, não pode ser impositivo. Olha que contradição, democrática é radical. Nada a ver, né? Então, o item está errado. Questão 9. A gestão democrática, modelo de gestão adotado pela escola pública, fundamenta-se na participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e na participação de outros atores da comunidade escolar, tais como pais e alunos em conselhos escolares ou equivalentes. E aí, o item está certinho, viu, gente? E é justamente o que a LDB traz lá no artigo 14 que nós vimos, tá? A participação dos profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola, está lá no inciso 1, lembram? E também de pais e alunos em conselhos escolares ou equivalentes. Essa redação aqui, ó, na participação de outros atores da comunidade escolar, é uma redação própria da questão, mas que se resume justamente no inciso 2, que são os pais e responsáveis e alunos em conselhos escolares e equivalentes. Beleza, gente? Então, o item está certinho. Gabriela, olha só, vou voltar lá na questão. Quando a gente pensa, vou voltar aqui. Quando a gente pensa em algo radical, não é em questões de pensamentos, em questões até mesmo em questão ideológica, quando a gente pensa em radical, não significa algo que não muda, né? Quando a gente fala, inclusive, até de língua portuguesa, né? O radical da palavra é algo que não muda. Então, quando a gente pensa nessa palavra radical, é algo que não muda, né? Algo inflexível, algo que muitas das vezes parte de uma única direção. E aí, quando a gente fala de participação democrática, não combina o sentido de radical com algo que não muda, algo que vem de uma única direção. Então, democrático não vai ser algo que seja radical no sentido de não haver a possibilidade de mudança, de transformação, de reflexão. O radical está nesse sentido, de ser algo que não muda e algo impositivo. E não existe democracia radical, né? Não existe uma questão democrática que seja radical. Tudo está passível de quê? Dentro da democracia, dentro de uma perspectiva democrática, de discussão, né? De reflexão, de mudança. Por isso que esse item está errado. Não existe democracia radical, beleza? Tranquilo? Se for algo radical, que não muda, que é algo que é impositivo, que é algo que é inflexível, não é democrático. Já passa para uma outra vertente, beleza? Por isso que esse item está errado.
Vamos lá para 10. A gestão democrática do ensino público na forma da lei é um princípio orientador do desenvolvimento do ensino disposto na LDB. Certinho. Beleza, Gabriela, certinho, tá? Nós vimos e comentamos, inclusive, com vocês, que a gestão democrática, né, ela veio explicitamente como um princípio, tanto na Constituição, quanto na LDB, quanto nas DCNs e todas as outras legislações. Nenhuma delas, né, deixa de mencionar esse princípio orientador do ensino público. Lembrando que ele, no ensino público, possui um caráter obrigatório. Beleza? Vamos lá. 11. A gestão democrática é um princípio que se aplica tanto à rede pública de ensino quanto à rede privada. E aí, lá na 11, Patrícia, a Maria Helena colocaram que o item está errado mesmo. E aí, gente, eu vou até falar para vocês que dentro dessa tese dessa tese de doutorado que eu li recentemente, que envolvia políticas públicas, Darcy Ribeiro, quando ele é um dos responsáveis, principalmente por esse movimento de democratização da escola, no princípio da gestão democrática. Ele foi um dos ferrenhos, assim, de um dos, vamos dizer, eu não queria usar essa palavra, né, mas é ela que veio na minha cabeça, um dos militantes, né, da gestão democrática. E ele, como senador, na época da implementação da Lei de Diretrizes e Bases, o relator responsável, né, por essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lá no Senado, ele queria muito, muito, mas muito mesmo, que o princípio da gestão democrática fosse obrigatório também na rede privada. Porque isso atingiria diretamente, olha só para vocês verem como que isso é importante, né? Atingiria diretamente os profissionais da educação, daria uma garantia, né? Daria uma segurança para que eles pudessem atuar pedagogicamente, né? Porém, não foi aceito isso, né? Inclusive tendo por base o princípio, né, da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, da própria Constituição, né? E também o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que também a própria Constituição traz, né? E aí ficou de fora quando da efetivação da LDB lá em 1996, certo? Então, a gente sabe que a gestão democrática para a rede privada de ensino é igual caviar. Não comi, nunca vi, eu só ouço falar, né? E eu falo isso também por experiência, porque eu já fui escravizada, né, na rede privada, o concurso me libertou, certo? E eu já fui escravizada, e lá é desse jeito. Você tem que fazer o que já vem pré-determinado, né? Você não tem opção nem de contribuição em nada. E se você reclamar, a fala para a gente olha, não está satisfeito, o portão da escola é serventia da casa, né? Não é assim que fala? Porque se você é igual biscoito, quando você sair, vem 8, né? Então, assim, a gente sabe que esse princípio não é, de forma alguma, nem mencionado na rede privada. Agora, já na rede pública, não. Ele tem o caráter de observância obrigatória, tá? Então, por isso que a questão 11, ela está errada, tá? E aí, que não é o nosso caso, da grande maioria aqui, e também dos que não estão aqui, mas que fazem parte
desse nosso projeto, a grande maioria já foi liberto, porque, né, é uma liberdade mesmo, liberdade. A gente não ter mais que desempenhar a nossa função profissional na rede privada, né, uma liberdade. Vocês estão no semicel, ou seja, estão atuando como contratos temporários. Semicel é o estágio, porque o céu mesmo é ser efetivo. Viu, minha gente? Então, vamos buscar as dimensões celestiais. Beleza? Vamos para 12. A gestão democrática, que abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, deve ser compreendida não apenas como um princípio constitucional, mas também como um objetivo a ser atingido. E aí, gente, o que vocês responderam e respondem aí? Maria Helena, você digitou errado mesmo? Ou você trocou a letra aí no teclado? Hein? Mas também como um objetivo a ser atingido. Beleza? Então, o item está correto, tá? A gestão democrática deve ser compreendida não apenas como um princípio. Ela é um princípio? É. Mas a gente não deve olhar apenas como um princípio constitucional, mas também como um objetivo a ser atingido, como uma forma de gestão consolidada. Que hoje eu estava lendo, inclusive, que por ser a gestão democrática um mecanismo de participação efetiva de diversos segmentos da escola, é uma realidade de difícil implementação, mas não impossível. Sabe por que é de difícil implementação? Porque nós, em relação à democratização das nossas ações, dos nossos pensamentos, nós ainda estamos engatinhando, né? Então, entender que existem posições diferentes, que existem pensamentos diferentes, né? Dos nossos e de outros também, isso é uma questão de maturação social, né? Então, a gestão democrática também. Nós estamos caminhando no sentido da consolidação desse mecanismo que é a gestão democrática, tá? Então, por isso que sim, é um objetivo a ser atingido, tá? Por isso o item está corretíssimo. Questão 13. A gestão democrática do ensino público pressupõe tanto a participação dos profissionais da educação no projeto pedagógico da escola, quanto a participação da comunidade local, além da própria comunidade escolar, nos conselhos escolares. E aí, gente, o item está correto também, tá? E por que eu coloquei esse item aqui? Eu quero fazer um adendo. Olha lá, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês que essa questão do SESP para a Câmara dos Deputados em 2014, olha, nós poderíamos fazer, né, essa questão lá do SESP, presta atenção, foi do SESP em 2014, tá? Aí eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês a questão 9, também é do SESP em 2011. A gestão democrática, modelo de gestão adotado pela escola, fundamenta-se na participação dos profissionais da educação escolar, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, na participação de outros atores. Só isso aqui que está diferente, ó, de participação de outros atores da comunidade escolar, tais como pais, alunos, conselhos escolares ou equivalentes. Vocês viram que a questão é muito parecida, é do mesmo órgão, inclusive, tá? Do SESP, só que os anos são diferentes, o tema é o mesmo.
Por que que eu coloquei essa questão bem parecida? Para chamar a atenção de vocês da importância da gente se apropriar teoricamente dos assuntos, dos temas cobrados no edital, mas especialmente da gente estar fazendo questões, fazendo questões, fazendo questões. Por quê, gente? Porque aí, quando a gente trabalha nessa perspectiva de se apropriar teoricamente do assunto, revisar o assunto através de mapas mentais, de quadro-resumos, mas da gente consolidar o tema, o assunto, através dos exercícios, a banca não vai mais pegar a gente, porque a gente vai estar familiarizado com a forma de cobrança daquela banca específica. Então, vocês estão vendo aqui que uma questão cobrando o mesmo assunto, que é a gestão democrática, da mesma banca, praticamente se repetiu. Então, se a gente tiver nessa vibe aí, né, de resolução de questões, de estar sempre revisando também por meio de resolução de exercícios, gente, ninguém mais pega a gente em relação aos temas cobrados. Beleza? Então, fica aí mais esse bizu para vocês, tá? Questão 14, vamos lá. A adoção de práticas de gestão democrática nos estabelecimentos de ensino carrega um componente pedagógico e pode ser compreendida como um processo de formação em valores e educação para a cidadania, na medida em que estimula a ampla participação da comunidade escolar em processos decisórios coletivos. E aí, o que vocês colocaram na 14? Sobe o gabarito aí para mim. Mergulha na questão, igual a professora Dani fala com a gente. Isso aí, a questão 14 está correta. Beleza? A questão 15, vamos para 15. Na gestão democrática, todos participam das decisões. Portanto, não existem responsabilidades individuais. E aí? 15. Patrícia já colocou aí que está errado. Quem mais? Quem dá mais? Vamos lá. Quem dá mais? Hoje eu estou estilo professora Dani. Quem dá mais? Só a Patrícia? Isso. A Stephanie. Acertei, né, Stephanie? Não falei Stephanie. A Stephanie colocou aqui. Está errado também. Gente, está errado. Tá bom? Está errado. Por mais que a gestão democrática pressuponha a participação de todos os elementos que constituem a comunidade escolar, ou seja, a comunidade que é formada pela comunidade externa e interna da escola, existe sim, dentro dessa forma de gestão, responsabilidades individuais, tá bom? Então, por isso que o item está errado, beleza? 16, então, né, pessoal? A questão 16 diz o seguinte: uma das estratégias fundamentais da concepção democrática é a criação de conselhos de escola com caráter essencialmente consultivo. E aí, gente? Essencialmente consultivo. Conselho de escola é a mesma coisa que conselho escolar, tá? Isso. Sabe por quê a gente ficou na dúvida? Por conta desse essencialmente, né? Esse essencialmente, quando a gente fala, né, alguma coisa de essência, né, a gente remete ao quê? Algo que predomina, certo? Esse sentido de essência, no sentido de predominância de algo. E aí, nós vamos lembrar que
a própria legislação diz que os conselhos de escola ou conselhos escolares, tá? São sinônimos essas palavras. Eles não serão essencialmente consultivos. Eles terão como característica também fiscalizadora, característica de fiscalização, de deliberação e de consulta, tá? Então, quando colocou essencialmente consultivo, o item ficou errado, tá? Então, a gente vai lembrar que os conselhos escolares, eles vão ter funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras, tá? Então, essa essencialmente consultivo deixou o item errado, tá bom, gente? Vamos lá para a questão 17. A gestão democrática, para se efetivar, precisa de práticas de gestão e participação da comunidade, em que as atitudes sejam comprometidas com as mudanças. E aí, na 17, vocês colocam o quê? Isso, Patrícia, Maria Helena, que a questão está correta, beleza? Por quê? Porque pressupõe, né, gestão democrática em mudanças. E aí, viu, Gabriele, a gente se remete àquela questão lá da democracia radical, que é algo que não muda. E aí a gente pensa, inclusive, aí se remete para esse contexto aqui, que a gestão democrática, ela vai sim pressupor mudanças, mudança de atitude, mudança de comportamento e mudanças também nas realidades sociais dentro do contexto onde essa escola está envolvida. Então, por isso que a gente vai pensar sempre nessas atitudes comprometidas com mudanças, mudanças de perspectiva, mudanças de realidade, mudanças de atitudes, de comportamentos. Então, por isso que o item está correto, tá bom? Vamos lá para a questão 18. A temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico mediante trabalho coletivo, pelo qual todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. E aí, gente, questão 18, ó, a gente está falando de questões mais recentes, essa banca aqui, a OCP, a banca do Robocop, né, que eu costumo brincar, falar aí, né? Então, a questão 18 está correta, beleza? Questão 18 certinha, tá? Porque realmente compõe a comunidade escolar, pelo qual todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. Beleza? Tranquilo? 19. A construção da democracia nas escolas públicas deve garantir o planejamento coletivo, a análise financeira criteriosa e a legalização do processo de gestão enquanto ferramenta de controle do gestor. E aí, a 19, gente, a gestão democrática, ela deve garantir o planejamento coletivo? Sim. Lembrando sempre que esse planejamento deve conter a participação de todos os membros da comunidade escolar. A análise financeira criteriosa, sim. A gestão dos gastos, a definição das prioridades com os recursos públicos, né? Os recursos financeiros públicos deve ser criteriosa, né? Porque nós não devemos utilizar os recursos naquilo que não é necessário, naquilo que não é indispensável dentro
da administração da escola, né, da utilização desses recursos. E a legalização do processo de gestão enquanto ferramenta de controle do gestor de forma alguma. Quando a gente falar nessa questão de controle, né, e ainda mais de uma única esfera, né, de uma única representatividade dentro da escola, o item está errado, tá bom? Vamos lá. 20. A gestão democrática na escola não se caracteriza apenas pela eleição de diretores, mas como um conjunto de medidas que unem coletividade, planejamento, estabelecimento e cumprimento de metas a curto, médio e longo prazo, visando sempre o conhecimento do aluno. E aí, gente, na 20, vocês colocaram o quê? Que a 20 está correta. Todo esse processo, gente, da democratização, né, da implementação, da consolidação, da participação, do planejamento, tudo tem um fim específico. O desenvolvimento e aprendizagem do educando, né? Por isso o item está correto. Beleza? Questão 21. A gestão democrática é um princípio educativo estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Lei 9394/96, né, gente? Exatamente. Que deve permear o trabalho no âmbito escolar, certinho. Pode-se afirmar que a prática democrática se efetiva no espaço escolar quando as ideias dos estudantes são priorizadas em detrimento do coletivo escolar. E aí, gente, a 21. Em detrimento do coletivo escolar. Patrícia, Suzy, claro que está errado, né, gente? Primeiro, quando diz aqui, ó, que as ideias dos estudantes devem ser priorizadas. Por mais que toda a fundamentação da gestão democrática vise o desenvolvimento do estudante, do educando, o seu processo de aquisição de conhecimento, as ideias vindas dos estudantes, elas não devem ser priorizadas. Não apenas dos estudantes ou qualquer um dos segmentos, né? Nenhum segmento que compõe a comunidade escolar vai se sobrepor ao outro. Então, quando a gente diz aqui priorizadas, ou seja, em primeiro lugar, nós vamos colocar em evidência as ideias dos estudantes. Não, a gestão democrática não menciona em nenhum momento a priorização de ideias de nenhum desses segmentos, certo? E aí, quando a gente coloca lá em detrimento, ou seja, em prejuízo do coletivo escolar, não, né, gente? A gente não pode colocar, né, no caso, se tivesse, né, na realidade, a ideia de todos os segmentos são o quê? Em favorecimento da coletividade, não em detrimento do coletivo escolar, tá? Então, por isso, o item está errado. Questão 22. Na gestão democrática, na gestão democrática, a escola é espaço privilegiado do processo educacional, envolvendo a participação da comunidade escolar e dos colegiados nos processos consultivos e decisórios. E aí, a 22. Nos processos consultivos e decisórios. Certinho, né, gente? É um espaço privilegiado, sim. O processo educacional, o espaço da escola, né, é um espaço privilegiado quando a gente pensa que através dele é que essa gestão vai se efetivar, tá bom? Então, certinho aí a questão
22. Vamos lá para 23. As normas da gestão democrática também valem para o ensino privado na educação básica e são adaptadas às peculiaridades de cada escola, sob supervisão de especialistas de rede municipal. E aí, gente? 23 está errada, né? Opa, eu coloquei aqui o lugarzinho errado, vamos lá, vamos consertar. Falei errada e coloquei aqui no certo. Está errada, né? Lembrando que as normas da gestão democrática não são aplicadas ao ensino privado. Beleza? Não são, tá? E aí, essa observância aqui também, sob supervisão de especialistas da rede municipal, não tem nada a ver, né? Então, vamos lá para 24. O conselho escolar tem papel decisivo na gestão democrática da escola. Constitui-se como um órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para tomar decisões administrativas e financeiras. Entretanto, não é de sua alçada questões didático-pedagógicas. E aí, gente, na 24. Sandra colocou errado, exatamente, porque é sim também uma esfera onde o conselho escolar vai atuar a didático-pedagógica, tá bom? Então, o item está errado porque afirmou que não é da alçada questões didático-pedagógicas, e na verdade são, tá bom? Então, por isso o item está errado. 25. A gestão democrática se funda na transparência do planejamento e a aplicação de recursos, na participação efetiva da comunidade, na escuta atenta das opiniões, e necessidade dos alunos, bem como da essencial reflexão e cooperação docente em todas as situações cotidianas. E aí, gente, a 25, o que vocês colocaram aí na 25? Que ela está correta, Maria, Patrícia, certinha, é isso mesmo. Beleza? Questão 26. A democratização da gestão na escola encontra muitos desafios em sua efetivação, sendo um deles a lógica centralizadora na figura do diretor, que constitui o dia a dia das escolas em espaços impeditivos à participação da comunidade, sem momentos de discussão e reflexão acerca do processo educativo. E aí, o que vocês colocaram nessa questão 26? Gente, essa questão é uma questão difícil, mas no sentido de interpretação. Eu estou vendo que vocês estão lendo aí de novo, né? Isso mesmo. Leiam com atenção. A 26. Ó, viu? A Maria Helena colocou que estava errado e a Suzy colocou que estava errado. E aí, gente, a gente vai colocar aqui na questão 26 que ela está correta. Por quê? Presta atenção. Porque, peraí, isso, que ela está correta, viu? Isso aí, Suzy. Tem que analisar, porque é o seguinte, a lógica que está sendo analisada é a centralizadora no papel do diretor.
Nessa lógica, analisando pela lógica centralizadora, a escola constitui no seu dia a dia um espaço impeditivo de participação da comunidade, na lógica centralizadora, beleza? Então, a análise aqui está sendo feita, a análise está sendo feita em relação à lógica centralizadora, tá? Então, nessa lógica, a escola é sim um espaço impeditivo de participação da comunidade, sem momentos de discussão e reflexão acerca do processo educativo, na lógica centralizadora. Por isso que o item está correto. Beleza? Essa questão é uma questão que foi elaborada na perspectiva da interpretação, né? Porque se a gente pensar lá na parte que fala da democratização, aí a gente vai saber que a escola é o contrário do que o item está dizendo, né? Mas a análise tem que ser feita dentro dessa lógica centralizadora. Beleza? Sim, confusa. Exatamente por isso que eu coloquei aqui, né? Para que a gente possa se deparar com essas questões também, que muitas das vezes são interpretativas, né? A gente tem que interpretar a questão mesmo, né? E aí, no caso aqui, a análise tem que ser feita dentro dessa lógica citada, que é a lógica centralizadora, beleza? Que é contrária da gestão democrática. 27. São instâncias colegiadas que contribuem com a participação e a efetivação da gestão democrática na escola, o grêmio estudantil, o conselho escolar e o conselho de classe. E aí? 27. Isso, Sandra, correta, tá? E aí, anotem aí, no ladinho da questão de vocês, no material que vocês imprimiram, ou até mesmo no caderno de anotações de vocês. Aqui que eu digo lá no Ceará, ó, lá onde a Ivna estava comendo muita castanha de caju um dia desses, o que acontece? Eles, através da sua lei de gestão democrática própria, estabeleceram que o conselho de classe é, sim, um mecanismo, uma instância colegiada de efetivação da gestão democrática, tá? Presta atenção, na nossa gestão também, o conselho de classe é, sim, um órgão colegiado de representação de todos os segmentos da comunidade escolar. E aí, meninas, prestem atenção, olha só que interessante, para vocês verem como que nós, muitas das vezes, mesmo assim, né, querendo e nos esforçando para efetivar a gestão democrática dentro das nossas escolas, de acordo com a legislação, todos os conselhos de classe realizados nas unidades e nas escolas públicas do Distrito Federal deverá ou deveria ter um representante de cada segmento que compõe a comunidade escolar. Nós fazemos isso? Não. Então, nós ainda não estamos cumprindo. A Lei 4751 diz que no conselho de classe deve estar presente pelo menos um membro da gestão, um membro do conselho escolar, deve estar presente um membro, se a escola tiver o grêmio estudantil do grêmio, se a escola tiver associação de pais e mestres, um membro da associação de pais e mestres,
ou seja, de todos os um membro de todos os representantes daquela comunidade escolar. E nós não fazemos isso. Eu não participei em nenhuma escola, nenhuma, da Secretaria de Educação, das quais eu fui professora, de um conselho escolar que cumprisse na íntegra a determinação da Lei 4751 de 2012. Então, a gente não convida, a escola, né, não convida os diversos segmentos, as diversas instâncias para participarem do conselho de classe. Alguém que está aqui conosco hoje poderia falar para mim se já participou de um conselho de classe, onde todos os segmentos da escola estão representados? Pois é, isso, em Águas Lindas, a Sandra está falando, em Águas Lindas. Então, beleza. Então, bacana. E aí sim, está sendo uma instância onde está sendo efetivada a gestão democrática, porque está todo mundo participando. Mas aqui no Distrito Federal, Maria Helena só faz, então está incompleta, né? Porque tem que ser um representante do conselho escolar, se a escola tiver o conselho escolar, se não tiver, se tiver Grêmio Estudantil, do Grêmio Estudantil, certo? Então, todos têm que estar representados lá. Então, se não tiver, está parcialmente sendo cumprida. Está vendo como ainda são coisas que a gente precisa efetivar? Então, a gente já tem uma lei que estabelece, desde 2012, no nosso caso específico, e a gente ainda não está cumprindo essa legislação, certo? A nossa Lei 4751 diz, inclusive, outras questões, né? Por exemplo, que a definição das prioridades em relação aos recursos financeiros que a escola tem. Eu já participei de escolas que não foram nem o conselho escolar chamado para poder fazer, né, representar a comunidade escolar nessa definição das prioridades. Não foi feita assembleia também. Quem definiu as prioridades na utilização dos recursos foram os professores e a gestão da escola. Nem os funcionários da escola, né, o pessoal que faz parte lá dos funcionários terceirizados ou de carreira, da carreira magistério, né, da carreira assistência, não participou dessa definição. E os recursos foram utilizados, foram gastos sem a definição, e a lei diz que deve haver essa definição. Então, gente, por isso, quando a gente fala que a gestão democrática é um objetivo a ser alcançado, é que por mais que a gente tenha a legislação específica que determine quais são as formas de implementação da gestão democrática, ainda nós estamos em processo de consolidação, tá? Então, é algo, sim, é uma caminhada que a gente precisa ainda, né, consolidar, e a gente ainda está caminhando nesse sentido, viu? Então, é por isso que é muito importante. Às vezes, tem determinações que a própria 4751 estabelece para as escolas, para as nossas escolas, no sentido da efetivação da gestão democrática, que muitos de nós ainda não conhecemos, beleza? Então, é importante, por isso que eu falo, é importante a gente se apropriar não apenas, né, desse dever, mas fundamentalmente desse direito. Beleza, gente? 28. A gestão democrática é uma prática prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação. É uma forma de exercitar a democracia participativa, podendo contribuir para a própria democratização da sociedade. E aí,
certinho, né, gente? Mencionou aqui as bases legais, né, específicas, que de uma forma geral, para todos os sistemas de ensino, vão constar, que é a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, o Plano Nacional de Educação, né? E aí, dentro daquela perspectiva mesmo, né? A gente vai consolidar dentro de um espaço específico de participação, de colaboração, e aí essa nossa prática, ela vai sim refletir lá dentro de um contexto social mais amplo, que é a sociedade como um todo. Beleza? Questão 28. Vocês ainda estão aí? Vamos lá, questão 28. 29, na verdade, né? É isso? Isso, questão 29. A gestão democrática da educação é uma das grandes conquistas da Constituição Federal de 1988, representando uma forma de enfrentamento à centralização e ao autoritarismo na gestão das políticas públicas. E aí, minha gente? Isso aí, que bom, Suzy, que vocês ainda estão aí. E a questão 29? O que vocês colocaram? Isso aí, ela está correta, tá bom? Lembra que eu falei que não é apenas do nosso cotidiano dentro da escola, no nosso espaço de atuação, mas que essa gestão democrática, ela também, a consolidação dela, vai sim constituir o quê? Uma representatividade também na definição, na implementação, na execução e na avaliação de políticas públicas educacionais. Beleza? E a questão 30, o Conselho Escolar, como órgão consultivo, deliberativo e de mobilização do processo de gestão democrática, não deve configurar-se como instrumento de controle externo, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. É nessa linha de raciocínio a função principal do conselho escolar está ligada à essência do trabalho escolar, isto é, está voltada para o desenvolvimento da prática educativa. E aí a gente fecha aí, né, colocando essa questão 30 como correta, beleza? Ela está certinha, ela está redondinha, bonitinha, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Vamos lá. E aí, voltar aqui para vocês, tá bom? Hoje a gente foi mais suave na nave, né? Eu tô até aqui foi bastante suave, terminamos um pouquinho mais cedo, mas eu tenho certeza que foi significativo dentro do nosso processo aí de preparação. Então, não esqueçam, gente, de revisar o conteúdo, de fazer exercícios. Se alguém tiver aí alguma pergunta ou algo que queira complementar. E a Sandra colocou beijos até amanhã, jogo do Flamengo. Já até saiu a Sandra. Não deu nem tempo de eu falar beijo, Sandra, para você também. Então, meninas, beijo para todas vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Bom descanso para todas, tá bom? Fiquem com Deus. Continue se cuidando. Saúde e paz.